Olá, papai, olá, mamãe. Bora conversar? A história que eu tenho para contar hoje, infelizmente, não é uma história feliz, não é uma história de sucesso. É uma história de dor e que talvez você se reconheça nessa história, nesse relato. Talvez você já tenha passado por isso e tenha se calado. Na verdade, essa história tem muitos desdobramentos. E eu vou falar aqui só de uma partezinha. Depois, quem sabe, eu grave outros vídeos falando de outros aspectos da história que eu escutei hoje. Mas hoje eu vou falar especificamente do que aconteceu com esse menininho depois que o plano de saúde o retirou da clínica em que ele estava, uma clínica parceira do plano de saúde, e o levou para a rede própria de atendimento. Claro que esse relato poderia ter acontecido em outro local, em outra situação, mas aconteceu dentro do serviço próprio do plano de saúde da criança. A mãe disse que relatou algumas vezes o incômodo por ver o filho chorando tanto, o que estava acontecendo, e aí os supervisores falaram que era porque ela ficava ali na sala de espera e que ele ficava com vontade de ir embora, então organizaram que essa mãe ficasse num outro espaço para que ele não a visse ali entre uma terapia e outra, mas que em um dia específico ela estava ali nessa sala de espera e ouviu durante mais de 30 minutos o filho chorando, até que a fono chamou a mãe e falou assim, olha, ele está chorando muito, melhor a gente interromper o atendimento por aqui. Até aí, tudo bem, né? Em alguns momentos a criança está mais cansada, está mais irritada, e o manejo que a gente faz, às vezes, precisa cessar para respeitar esse dia da criança, esse sentimento da criança. E aí aconteceu uma outra situação que não cabe ao caso aqui, e a mãe precisou pedir o registro da filmagem desse episódio, e ela aproveitou e pediu a filmagem deste dia em que a criança chorou muito na fono. Para a sua surpresa, o vídeo mostrava a criança sendo agredida pela fono. Que o coagiu no canto da parede, que o apertou, que pisou em seus dedos dos pés com muita força. Esse menino ficou tão mexido e entrou em crise que ele chegou a urinar na roupa. Ele tirou a roupa, molhado, incomodado, e ele acabou jogando a roupa para o alto, a cueca caiu em cima de uma mesa, não dá para ver direito no vídeo se é uma mesa, se é uma impressora, enfim, não caiu em cima da profissional, mas caiu em algum lugar. Ela pegou essa cueca, esfregou no rosto da criança, e depois de um tanto de tempo, ela levou a criança para a mãe. E quando a mãe pediu essa filmagem, já tinha passado uns 15 dias. E aí ela se recusou a voltar para o atendimento, está solicitando a troca de local, né, para que essa criança seja atendida, e foi por isso que ela veio nos conhecer, para trazer esse menininho aqui para gente. Eu chorei vendo o vídeo, eu chorei ouvindo o relato do pai, porque é impossível a gente ver uma criança autista, que ainda tem problema de comunicação, que é um verbal não muito funcional ainda, sendo agredido por alguém que precisava estar ajudando ele a ganhar autonomia e ganhar voz. Nada de bom que essa profissional fez por essa criança antes, porque ele evoluiu com ela, a mãe conta isso, que ele ganhou linguagem, ele ganhou poder de comunicação durante o atendimento com ela. Nada disso faz sentido ou continua tendo propósito depois de uma agressão. Quando a gente leva o nosso filho para uma terapia, a gente leva ele para a terapia crendo que essa terapeuta vai fazer o que a gente não pode fazer pelo nosso filho, que vai ter ferramentas para ajudá-lo naquilo que vai além do que a gente pode fazer como mãe. A gente leva para um terapeuta para que esse terapeuta dê voz, dê qualidade de vida, dê esperança de um futuro digno para essa criança. E quando há um relato de agressão, onde a criança é humilhada, onde a criança é coagida, a história acaba. Eu não consigo mensurar o tamanho da dor dessa família.
Eu não consigo mensurar a dor dessa criança. O que eu consigo dizer é que a punição precisa vir. A família não vai divulgar as imagens na rede social. A família não quer esse tipo de exposição, até para que nenhum hater diga que ainda é culpa da família, que não deu educação para essa criança, porque não é o caso, né? É uma criança autista, nível 2 de suporte, pouco verbal. Mas a família vai procurar os seus direitos. Eu orientei essa família a procurar o conselho de classe dessa profissional, a procurar o plano de saúde, a procurar a delegacia, a procurar a advogada, porque uma profissional assim não pode atender o filho de ninguém. Ai, triste, né? A gente tem tantas histórias de sucesso aqui na clínica, tantas mães agradecendo a evolução das crianças, que toda vez que eu penso que como é difícil a gente sustentar tudo isso aqui, essa estrutura, pagar aluguel, comprar material, né? Toda vez que eu penso que às vezes o custo para manter uma clínica é muito alto e passa pela minha cabeça por fração de segundos assim, para que eu vou manter isso? É melhor eu ser só a psicopedagoga, eu ganhar meu saláriozinho e tá tudo bem. Aí quando eu escuto uma situação dessa, um relato desse, eu sei que a Cognita não pode parar, que a gente não pode, que as clínicas sérias não podem deixar de existir. É propósito profissional, é propósito pessoal, é propósito de Deus, mas a gente não pode deixar que os maus profissionais, que as clínicas ruins tenham espaço no mercado, tenham espaço junto aos planos de saúde, ou que os planos de saúde contratem esses profissionais ruins para que o meu filho, para que o seu filho seja atendido. Nós precisamos e merecemos excelência no atendimento dos nossos filhos. E eu tô arrasada. Hoje eu tô muito mal por essa criança, por essa família. E se eu pudesse, eu trazia hoje essa família para cá. E eu espero que o plano de saúde ouça essa queixa e deixe essa família prosseguir por um outro caminho. Eu vou estar aqui, ajudando tanto essa criança quanto todas as outras crianças e famílias que chegarem aqui na Cognita. Eu estou aqui. A Cognita está aqui. Para vocês. Para essas crianças.